Boa noite, meus irmãos e amigos do coração. Nossa palestra hoje, o tema que eu escolhi foi escolhas responsáveis. E esse tema surgiu a partir de uma conversa com a minha filha Fernanda, após ela me contar que, assistindo uma palestra sobre comunicação, o comunicador falou que nós vivemos cerca de 35 mil escolhas por dia. É aproximadamente uma escolha a cada 2 minutos. Eu achei isso tão interessante, tão forte, né? E pensando na palestra que já conversamos, né, sobre as oportunidades, achei que esse era um tema importante, né? Nós temos muitas oportunidades, mas mais importante que as oportunidades que temos é saber que nós é que escolhemos aquela que a gente quer abraçar. E ter a certeza de que a responsabilidade da escolha é nossa, foi o desejo de conversar com vocês, da gente pensar, porque é muito comum a gente fazer escolhas e depois responsabilizar alguém pelas escolhas, porque a gente não lembra que fomos nós que escolhemos. Então, por exemplo, a gente escolhe acordar mais tarde, depois fica chateado porque não conseguiu executar as tarefas do dia. Mas se a gente lembrar, olha, mas você escolheu dormir, seja responsável, você dormiu um pouco mais, descansou, né? Essa escolha dá a nós uma sensação de conforto e de poder de decisão para a próxima escolha, né? Se a gente escolher comer um determinado alimento e fica bem, essa escolha pode nos dizer qual é o próximo passo a dar. Mas às vezes não, a gente escolhe comer mais um pouquinho. E aquele mais um pouquinho traz um processo digestório mais difícil. E se a gente sabe, olha, mas foi você que escolheu comer um pouco mais. Da próxima vez, você é responsável pelas escolhas, escolhe menos, né? Aí se você escolheu não, eu ouço isso de algumas pessoas e acho interessante, e às vezes de mim mesmo. Olha, se você sabe que a carne não te faz bem, por que na oportunidade da alimentação você escolhe comer carne? Não escolhe comer algo que te faz bem? Você é responsável pelas escolhas que você fez. Se você escolheu estudar, né, por que você não se dedica ao estudo? Né? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Né? A gente diz, eu quero estudar, eu quero me formar, então eu vou fazer esse curso. Seja um curso de final de semana, seja um curso de 3 meses, seja um curso de 4 anos. Olha só, se você quiser se formar, você já fez a escolha. Agora vai ter que estudar. Vai ter que se dedicar, se você quiser uma boa formação. Se você quiser se sair bem nessa escolha, vai depender da sua dedicação. E aí não adianta você reclamar com o professor ou brigar com os colegas. Você até pode tentar uma ajuda do professor, você pode tentar modificar junto à escola ou ao curso, aquilo que você está fazendo, uma forma mais leve de você se formar, de você estudar. Mas a escolha de estudar é sua. Então, estudar, você vai ter que fazer. Isso é uma escolha responsável, né? Se eu escolhi sair para fazer as compras, né? E o momento é para estar em afastamento, né? É importante, olha, eu que escolhi sair. Então, eu vou ter que escolher sair, botar a máscara, botar a luva, depois que eu voltar, fazer as compras que eu quiser, respeitando o afastamento, se eu escolher ficar dentro da lei. Se eu quiser ficar dentro da lei, é isso, eu vou ter que entrar no supermercado, me manter afastado daquelas outras pessoas que também escolheram sair de casa, mas eu não posso brigar, olha só o que o outro está fazendo. O outro escolheu e não pode, está fora da lei, tem uma aglomeração de pessoas ali. Olha só, você escolheu sair, então seja responsável por você, ocupe você o seu lugar, faça você a sua parte. Se tem um aglomerado de pessoas ali, vá você para o outro lado. Escolhe você ficar dentro da lei, ao invés de escolher responsabilizar o outro que não é responsável.
Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós escolhemos dar aula para o outro, ao invés de escolher se educar, nos educarmos, né? É muito comum, né? A gente está aqui e eu pensei e comecei várias vezes essa palestra porque eu escolhi falar sobre escolha responsável, mas isso recaiu sobre a minha própria autoexigência, né? Uma responsabilidade nossa. Mas o que eu vou falar? Qual é a minha responsabilidade dentro dessa palestra que eu escolhi fazer? E como que eu vou poder fazer, levar o outro a refletir, se eu ainda não sei se sou bem responsável? Tenho que fazer essa pesquisa dentro de mim para ajudar o outro a fazer esse mesmo movimento, a refletir junto comigo, né? A fazer um movimento de empatia. Vamos trabalhar juntos. Hoje é assim que a gente entende educação, né? A gente entende que não é mais tempo de um falando, dando ordem, fazendo comando e o outro obedecendo. Hoje é tempo de entendermos que estamos muito semelhantes e queremos escolher ficar bem, né? Queremos escolher que conclua o isolamento social. Queremos escolher que todos, né, possam ter saúde. Mas qual é a minha parte? Qual é a parte que eu escolho fazer para colaborar com os decretos que chegam até a mim? Né? Essa é uma escolha responsável. Se eu escolho sair, eu posso sair, mas eu vou ter que ser responsável pelo efeito dessa escolha, né? Se eu escolho, hoje eu é que vou fazer a palestra, eu tenho que observar, e é o meu desejo que a gente possa construir isso junto, porque eu estou pensando com vocês. Eu não tenho uma palestra aqui que possa definir essa responsabilidade. Eu venho hoje num desejo de ajudar a mim e a quem estiver me ouvindo a ficar mais atento, para que na hora que a gente fizer nossas escolhas, a gente não coloque a responsabilidade do resultado delas em ninguém, a não ser em nós mesmos. Porque isso é que é ser responsável. Eu escolhi fazer a comida. Se a comida ficou ruim, eu tenho que também assumir a responsabilidade de, na próxima vez, eu buscar melhor a receita, né? Eu ordenar melhor o tempo. Eu não posso escolher botar a panela no fogo e ir embora lá para dentro, porque o arroz vai queimar. Se eu quero fazer a comida, eu tenho que ser responsável com o cuidado da comida, né? Se eu escolho qualquer uma das escolhas que eu faça, vai ter uma responsabilidade. E nesse momento, essa responsabilidade, se a gente não assumir como nossa, não vamos conseguir fazer mudança, né? Hoje eu tenho feito algumas escolhas que posso partilhar com vocês. Hoje, entre estar certa e manter uma harmonia no ambiente, eu tenho escolhido manter a harmonia. Porque às vezes escolher a discussão pode não levar a lugar nenhum. Então eu escolho manter a harmonia. E no momento em que eu puder dar a minha opinião, se o outro assim o desejar, que algumas pessoas até perguntam, Miriam, o que você acha disso? Mas eu observo que aquela pessoa, ela escolheu fazer uma pergunta, mas eu vejo pela forma como ela apresenta a pergunta que ela não quer a minha resposta. Ela quer que eu escolha dizer que ela está certa. E nem sempre a pessoa está certa. E muitas vezes, se eu vou dar a minha opinião, eu hoje olho e escolho, olha, a minha opinião sobre esse assunto é diferente, mas eu aceito a sua opinião, né? Se você quiser a minha, algumas pessoas escolhem querer ouvir, mas para surpresa minha, nem sempre. Às vezes a pessoa só quer falar mesmo, às vezes a pessoa, ela sorri e escolhe demonstrar que o que ela queria era falar, o que ela queria era valor, né? Ela escolhe falar sobre um determinado assunto, mas não é para trocar, é para se ouvir, é para sentir o seu próprio valor, né? E ali, nessa hora, eu escolho, a minha escolha responsável é eu que escolhi ficar em silêncio. Então eu fico. Ou não, eu que escolhi, olha, nesse tema eu não posso concordar com você, porque é oposto à lei.
porque vai ferir o meu código de valores pessoais. Então eu não posso escolher só ouvir. Né? Olha, essa escolha que você está fazendo, eu não vou poder escolher junto com você ou participar, porque isso mexe com a minha dignidade humana, mexe com valores que mantêm a minha integridade pessoal. Né? Algumas escolhas que algumas pessoas fazem ferem a minha integridade pessoal e aí eu tenho que escolher ser responsável por dar limite. Né? Não, isso eu não vou. Eu escolho não falar, eu escolho não gritar, eu escolho não agredir. Eu escolho, mas é em nome de quê? Do meu próprio bem-estar, da minha própria integridade. Né? Algumas atitudes, né, que eu tomo são conscientes, às vezes não. Né? Às vezes eu digo, não, pode deixar que eu faço. E depois eu fico, meu Deus, por que eu escolhi isso? Eu estou cansada, eu não estou com vontade, eu estou sem motivação interna, eu não estou me sentindo bem. Então você pode escolher mudar naquela escolha, porque isso é algo importante. Mais importante que as escolhas que faço é saber que fui eu que escolhi, posso mudar a qualquer hora. Porque às vezes, né, a gente toma decisões e faz escolhas que depois se arrepende, e ali não, agora eu tenho que bancar. Né? Eu vou bancar, eu disse que eu ia fazer, então eu vou, nem que eu gaste a última gota do meu sangue. Eu já ouvi isso. Olha, isso não é uma escolha que para a Miriam agradaria. A Miriam tem feito um esforço de observar, antes de fazer as escolhas, as condições que ela tem. Se eu escolher fazer isso, eu tenho recursos internos para corresponder? Eu tenho tempo que me permita fazer parte dessa escolha? A oportunidade é boa. É um crescimento pessoal, são pessoas que vão estar juntas que eu gosto, mas o dia que foi escolhido, eu não posso escolher esse dia. Porque esse é o dia do meu descanso e eu preciso escolher de forma responsável a saúde do meu corpo. Muitas vezes a gente não lembra da saúde do corpo, né? Eu ouvi uma pessoa falar isso uma vez para mim. Eu não posso comer feijoada, mas eu como e daí? Ué, e daí? Quem vai adoecer é quem está comendo, né? Eu escolho comer uma feijoada, me faz muito mal, mas depois eu tomo remédio. Tá bom, se você é responsável, não vai botar a responsabilidade do mal-estar na feijoada, mas vai botar a responsabilidade do mal-estar em você mesmo, que escolheu comer a feijoada, tudo ótimo, né? Se eu percebo que a escolha que eu estou fazendo, né? Eu gosto muito de beber vinho, mas você sabe quantos cálices de vinho você pode beber? Porque escolher beber vinho antes de dirigir não pode, né? Porque não pode dirigir depois que você toma álcool. Escolher beber uma garrafa e meia de vinho pode prejudicar o ambiente onde você se encontra se você é uma pessoa que não consegue se manter responsável após uma bebida. Isso é uma escolha responsável, né? Não, eu quero fumar, eu fumo mesmo. Ok, você tem o direito de escolher o cigarro. Mas hoje a sua responsabilidade também cabe a ver em que ambiente você pode fumar o seu cigarro. Porque nem todos os ambientes mais se pode fumar, porque muitas pessoas escolheram não ter mais a influência da fumaça no ambiente onde ela está. Então, no restaurante tem a ala do fumante, eu escolho fumar, responsavelmente eu vou ter que ficar na ala do fumante. Não se pode mais fumar dentro do transporte coletivo. Então, são escolhas responsáveis que o homem já está desenvolvendo. Né? Eu escolho comprar esse carro. Tá, você pode. Mas na hora de fazer essa escolha, olha de forma responsável se você tem os valores necessários para assumir as parcelas do carro, se você não for comprar ele à vista. Não, mas eu faço em 60 parcelas. Mas você está escolhendo parcelar, assim mesmo é importante você olhar qual é o valor do seu salário. Essa escolha vai caber dentro do seu orçamento mensal? Porque você precisa fazer essa escolha de forma responsável, porque depois, se você não conseguir pagar,
Ninguém vai dizer para você, coitadinho. Você vai ter que assumir a responsabilidade de ter comprado um bem que não cabia no seu orçamento. Essa escolha foi pouco responsável, você vai perder o automóvel, ou vai perder a sua casa, ou vai perder a sua saúde. Né? Se você está escolhendo se alimentar de algo que você não pode mais. Olha, se você tem diabetes, a escolha responsável é tomar cuidado com o doce. Toma cuidado com tudo que se transforma em açúcar. Massa, pão, carboidratos. Tudo que pode virar açúcar, você vai ter que ter atenção na hora de escolher se alimentar. Se você quer ficar saudável. Porque você precisa ter uma escolha responsável, porque você já tem um sintoma que está circulando no seu corpo, né? E muitas vezes a gente acaba colocando essa responsabilidade na conta do outro, né? Ah, mas se eu não posso comer doce, então não pode ter doce aqui em casa. Se eu tenho que fazer dieta, então toda a família tem que fazer dieta. Olha só, essa não é uma escolha responsável. Pode ser até que aquele que seja seu parceiro queira colaborar. Olha, para você conseguir fazer isso, nós não vamos trazer para casa, né? Não vamos ter doce em casa. Quem quiser comer doce, come doce fora para ajudar você a fazer a sua dieta. Mas você que fez essa escolha, é importante você ser responsável e grato, porque o outro está limitando a escolha dele para te ajudar. Muitas vezes, né, quando a gente tem filhos e tem crianças, a gente abre mão até de ir no banheiro, né? Eu me lembro disso, 2 crianças pequenas, você quer ir no banheiro, você escolhe atender aquela criança que está aos berros e segura, né, a sua vontade de ir no banheiro para daqui a pouco. Porque se a criança dorme, descansa, você também vai no banheiro mais descansada, aliviada, se alivia, né? Se você escolhe cuidar da sua mãe ou do seu pai, né, ou cuidar de alguma pessoa, faça essa escolha de forma responsável, para amanhã você não cobrar. Tá vendo? Tô eu aqui tendo que cobrar, você que escolheu cuidar. Você escolhe cuidar desde que o outro faça o que você quer? Qual é a responsabilidade que você tem com essa escolha, né? E hoje, então, eu penso que a gente precisa ter cautela para fazer as nossas escolhas. Porque hoje, muitas vezes, a responsabilidade que nos é cobrada pela nossa própria consciência nos deixa triste, né? Porque muitos de nós já têm a consciência, né, de ter feito uma escolha sem pensar, ter feito uma escolha para agradar alguém. Eu acho que essas são as escolhas mais difíceis, né, que muitas vezes nós fazemos. A gente escolhe acompanhar uma pessoa numa coisa que a gente já sabia que não ia gostar. Não, mas eu vou dar um jeitinho, eu vou gostar. Depois você vai ter que ficar responsável pela sua tristeza e não cobrar do outro. Porque foi você que escolheu seguir. Você que escolheu acompanhar. Você que escolheu participar da escolha do outro. E muitas vezes a gente não assume essa parte da responsabilidade. A gente cobra, olha, eu te acompanhei. Quando que você vai me acompanhar? Mas olha só, eu não escolhi acompanhar você. Você escolheu me acompanhar porque você quis. E aí a nossa responsabilidade acaba recaindo sobre a escolha do outro que a gente elegeu acompanhar. E isso é delicado na nossa vida, né? E a cada minuto, imagina, se a gente faz uma escolha a cada 2 minutos, e se a gente não for responsável, imagina como nós podemos nos atropelar e como nós podemos atropelar os outros. E talvez nessa hora a gente nem veja que a oportunidade que nos foi dada era grandiosa, mas a escolha foi pouco responsável. A escolha não mediu esforços, né? Hoje, a gente precisa ter essa certeza de quem a gente é. Eu trabalho para isso, né? Então, eu tenho que saber os meus limites. Eu tenho que saber. Eu quero ser uma pessoa de bem. Todos nós queremos. Nós temos como referência o nosso Evangelho. O Evangelho que foi a vida de Jesus escrita. E para nós, espiritualistas, né, ou espíritas, nós usamos a referência dos espíritos como uma forma de acompanhar ou de nortear a nossa trajetória. Então, nós sabemos que as escolhas que fazemos hoje, muitas vezes,
foram fruto das escolhas que fizemos ontem. Fizemos algumas escolhas difíceis, agimos de alguma forma não muito amorosa e hoje estamos aqui revendo essas escolhas e muitas vezes a gente acaba escolhendo sem responsabilidade de novo e cometendo as mesmas escolhas e cobrando, às vezes, das mesmas pessoas ou de pessoas que estão próximas de nós, o nosso bem-estar, a nossa alegria, o nosso dinheiro, o nosso sucesso. A gente acaba colocando a responsabilidade naqueles que estão muitas vezes fora de nós. Então, escolher estar certo é uma escolha difícil, porque requer de nós uma atenção 24 horas no que fazemos. Escolher acertar o máximo de vezes é mais leve. Hoje eu digo, eu quero ser uma pessoa de bem, um dia, né? Porque se você escolhe fazer autoexigência o dia inteiro, imagina, se a cada 2 minutos a gente faz uma escolha, a vida vai ficar pesada, o esforço vai ser enorme. Então, escolher ser verdadeiro é mais fácil do que escolher ser perfeito. Escolher acertar o máximo possível nos dá uma responsabilidade mais flexível, né? Escolher estar atento para ver o que fazemos, escolher ouvir para que eu tenha responsabilidade com aquilo que eu falei, para que eu tenha responsabilidade com aquilo que o outro me trouxe, para que a minha escolha responsável me ajude a crescer. Porque se eu não me responsabilizo por nada, eu não vou crescer nunca, porque sempre foi a culpa da carne, da feijoada, do alface, do professor, do prefeito. A minha responsabilidade nunca entra nessas escolhas. Olha, não pode ser assim, né? A gente tem sugerido, e algumas entidades já trouxeram isso para mim, né? Escolhe sempre a dúvida. Se alguma coisa chega a você, 50% a responsabilidade é sua. Os outros 50% é daquele que participou com você. Se o outro reagiu, 50% da energia de agressão é sua, 50% da energia de outro tá triste quase todos os dias é dele, né? Olha, mas essa pessoa tá sempre assim. Se a pessoa reagiu e foi você o agente que estava na frente, 50% da energia foi sua. 50% pode ter sido da sua palavra. 50% pode ter sido da sua falta de cuidado, que o outro não estava bem e você escolheu colocar as suas mágoas, as suas revoltas, o seu desabafo bem no dia que o outro não estava bem, né? Então, se a gente fica com sempre essa porcentagem, olha, 50% da responsabilidade é minha, já pode nos ajudar para a próxima escolha. Observar melhor com quem eu vou fazer ou falar o quê, observar melhor em que momento que eu tenho recursos para assumir essa ou aquela escolha, sabendo sempre que posso mudar de escolha, mas eu só posso mudar se eu assumir. Olha, eu escolhi isso e não vai dar certo. Eu escolhi isso e estou vendo que não vou conseguir. Eu escolhi isso e acho que estou muito frágil nesse momento, acho que não é possível para mim. Esse 50% nos garante a renovação, a educação, a transformação, o cuidado, para que na próxima oportunidade a escolha mais consciente me permita um resultado cada vez melhor. Então, eu hoje convido a você, a mim e a todos aqueles que estão conosco a observar melhor quais as escolhas que eu estou fazendo durante os meus dias. Nesse isolamento que está começando a afrouxar, né? Alguns já estão podendo fazer seu movimento de saída, alguns ainda não. Eu sou do grupo que ainda está no isolamento e está sendo uma oportunidade de obedecer. Eu tenho observado como a lei está forte dentro de mim ainda. Se houve um decreto não sair de casa, eu escolho observar a lei. Essa sou eu ainda. Eu escolho observar a lei que está vindo de fora. Até o momento em que a lei disser que posso começar, e é assim que eu estou escolhendo. Eu vou ter o ônus e o bônus dessa escolha. E eu vou observar ao longo do tempo, né? Essa responsabilidade que eu assumi como sendo minha escolha, me trouxe o quê? E convido a vocês
a cada minuto, a cada oportunidade, porque é uma escolha para cada 2 minutos. Então, se a gente ficar observando, eu escolhi isso em nome de quê? O que eu ganhei com essa escolha que eu fiz? Qual a responsabilidade que eu assumi com a escolha e a ação que eu tive a partir daquela escolha? Isso pode nos ajudar a evoluir um crescimento maior dentro e, quem sabe, construir um crescimento maior fora. Mas, para concluir, que a gente guarde a observação às escolhas, mas faça isso de um jeito amoroso. Que eu acho que a escolha mais importante que a gente precisa fazer é ficar bem. Eu escolho fazer essa prática, mas escolho fazer a prática de observar a minha responsabilidade ficando bem. A cada coisa que eu fizer que não me trouxer bem-estar, eu vou escolher renovar, refazer, pedir desculpa, pedir perdão, pedir novas oportunidades, seja aquele que está comigo, seja a minha própria consciência, seja a Deus. É tempo da gente se perdoar, para que nós possamos, no perdão das escolhas pouco responsáveis, iniciarmos um tempo onde a prática das escolhas responsáveis vão trazer para nós uma consciência de habilidade para responder cada vez mais divina e amorosa frente a nós, ao nosso semelhante e principalmente a Deus, com quem nós dia a dia contamos para suprir as nossas necessidades, não importa que escolha façamos, queremos sempre ficar bem. E isso sabemos, como criaturas do Criador, que temos o direito de conquistar. Então, que esse exercício de oportunidades agora, com escolha mais conscientes e responsáveis, nos ajude a criar uma realidade mais próxima da luz do divino, onde a saúde, o conforto, o bem-estar, a harmonia e o sucesso são a garantia da nossa conquista. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. E a mim mesmo, obrigada por ter escolhido estar com vocês.